gente traz aqui para conversa, para roda, para o Nova Manhã, o Diego Amorim, falando diretamente de Brasília. E hoje vai falar sobre pessoas felizes, políticos felizes. Quem que você destaca? Quem que tá felizão nesse mundo político, Diego? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Ana. Bom dia quem nos acompanha pela Nova Brasil. Pois é, tem sempre gente feliz e triste aqui em Brasília. Hoje eu destaco 3 pessoas que ficaram felizes com notícias do dia de ontem. A primeira delas é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a informação de que a agência de classificação de risco, a Fitch, elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB com uma perspectiva estável. Para quem não tem familiaridade com esse economês, com essa coisa chata que são as agências de classificações de risco, é basicamente o seguinte, é a Fitch dizendo, olha, o Brasil deu uma melhoradinha, tá? Dá uma olhadinha pro Brasil aí, investidor, que as coisas estão melhorando por lá, se você quiser investir lá, eu tô te dando aqui uma chancela, digamos assim. Mas esse ainda não é o melhor patamar dessa agência de classificação de risco. O Brasil continua com um grau especulativo, o que aponta que o país está menos vulnerável ao risco no curto prazo, mas segue enfrentando incertezas em relação às suas condições financeiras e econômicas adversas. Mas o Fernando Haddad, claro, já é uma notícia boa, tem que comemorar mesmo. Ele festejou ontem pra caramba essa informação da agência de classificação de risco Fitch, que é a primeira agência de classificação de risco grande a mudar esse patamar do Brasil, e ele disse o seguinte, o Fernando Haddad, eu sempre disse e continuo acreditando que a harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter grau de investimento. É Brasília que deu as mãos, ninguém larga a mão de ninguém, Supremo, Congresso e Palácio do Planalto, e as coisas estão caminhando na economia, pelo menos até aqui, Michele, Ana e ouvinte da Nova Brasil FM. É claro que nós temos ainda algumas pontas soltas. O Congresso, na volta do recesso parlamentar, precisa concluir a votação daquele chamado arcabouço fiscal. O Senado precisa avançar com a votação da reforma tributária, que foi aprovada já na Câmara. Há uma expectativa em agosto para o início da redução da taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia. E o Arthur Lira, nesta semana, piscou para a reforma administrativa. Reforma administrativa que é um bicho-papão para muita gente no PT, no Partido dos Trabalhadores, mas o Arthur Lira falou que o próximo passo, que a próxima missão da Câmara é avançar com a reforma administrativa. Se isso acontecer, e aí vamos torcer para ter outro cruzeiro do Wesley Safadão, né, Michele? Para que o Arthur Lira faça essa aprovação rápido e a gente garantir a reforma administrativa, aí a economia melhora ainda mais. A segunda pessoa que ficou feliz ontem, eu diria, foi o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu explico por quê. Essa semana teve um ato de filiação do PL, partido do ex-presidente, em São Paulo, e ele provocou o presidente Lula, chamando o Lula de jumento e analfabeto. Pois bem, o Lula respondeu essa provocação ontem no Twitter. O Lula foi lá e escreveu o seguinte, um animal simpático e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele, Bolsonaro. Isso sim, ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. Fecho aspas aqui para o presidente Lula no Twitter. Por que eu digo que o ex-presidente Bolsonaro fica feliz com isso, Michele? Porque é isso que ele quer. É isso que o ex-presidente quer. Quer provocar o Lula e quer ouvir uma resposta, e quer continuar tendo voz no noticiário e no mundo político. O ex-presidente já não é mais presidente, está inelegível, né? O presidente Lula voltar, enfim, aí fica de novo. Isso aqui parece que nem na quinta série eu acho que é mais assim, viu, Michele? Mas isso aqui lembra a quinta série. Acho que evoluiu a quinta série, viu? Bolinha de papel, ninguém chama mais ninguém de jumento, né? Mas enfim, agora muita gente no entorno do presidente Lula acredita que isso é uma estratégia política do presidente, que precisa manter o ex-presidente Jair Bolsonaro vivo, entre aspas, politicamente, precisa sempre estar marcando essa oposição, esse antagonismo, para que o presidente Lula fique nesses 4 anos dizendo, olha, o nosso governo, por problemas que tenha, ainda é melhor do que o Bolsonaro, não deixemos o Bolsonaro voltar nem em 2026, nem em 2030, nem no ano nenhum, né? Então, há uma estratégia política, mas, a meu ver, para alguém que dizia que era preciso diminuir os ânimos, arrefecer os ânimos que estavam muito acirrados,
ficar caindo nessa provocação e respondendo não me parece ser o melhor caminho. E para finalizar, uma terceira pessoa que ficou feliz no dia de ontem foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que está caminhando aí para sua campanha à reeleição no ano que vem, na capital paulista. E em almoço com empresários no dia de ontem, o presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, sinalizou apoio à candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes. O Valdemar da Costa Neto disse o seguinte, ouvinte, abro aspas: nós precisamos nos unir, fazer de tudo para trazer esses votos do Bolsonaro só para somar. Porque se nós brincarmos aqui, nós vamos ter o Boulos, Guilherme Boulos, deputado federal, de presidente, ele quis dizer prefeito, e na próxima eleição ele será candidato a presidente do Brasil com o dinheiro de São Paulo, foi o que vislumbrou o Valdemar da Costa Neto. O Ricardo Nunes, para concluir, disse o seguinte: a gente tem tido um diálogo desde quando ele era presidente, ele Bolsonaro, e eu na condição de prefeito. Eu não tenho proximidade com ele. Então tem aqui uma sinalização do Ricardo Nunes que pode ser aquela seguinte, vamos ter que acompanhar nas próximas semanas e os próximos meses, sobretudo, Michele. Mas me parece até aqui que o Ricardo Nunes vai querer capitalizar esse apoio dos eleitores de Jair Bolsonaro na capital paulista, mas não vai querer, pelo menos até aqui, as sinalizações são essas, escancaradamente se colocar como um candidato de Jair Bolsonaro à prefeitura de São Paulo. Tem muito chão ainda pela frente, mas é claro que o Ricardo Nunes fica feliz com essa sinalização, até porque tem um eleitorado ainda significativo na capital paulista desse campo da centro-direita. Michele. Muito bem, Diego Amorim, então, identificando os personagens felizes da nossa política brasileira nesse meio de semana.